Consumidor procura a Assembleia para denunciar racismo em shopping center de Porto Alegre. Mobilização de rodoviários provoca lentidão no transporte coletivo da capital. Governador José Ivo Sartori abre mão de aumento de salário. Hospital Presidente Vargas apela por doações de leite humano para internos da UTI pediátrica. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Um cliente de um shopping center da capital denunciou ao Parlamento Gaúcho um caso de racismo. Segundo ele, jovens negros estariam sendo impedidos de circularem no estabelecimento. A denúncia, que também repercutiu nas redes sociais, será investigada por uma comissão da Assembleia Legislativa. O desabafo de Richard repercutiu em uma rede social. A postagem gerou dezenas de comentários de repúdio ao racismo. Segundo Richard, seguranças de um shopping localizado na zona norte da capital barraram e revistaram um grupo de adolescentes negros na entrada do estabelecimento. Me chamou a atenção justamente por ter essa atitude de revistar e barrar os jovens. E ao mesmo tempo, porque os jovens negros e pardos que estavam ali, o grupo de 3 adolescentes, crianças de 12 e 13 anos, e não os jovens brancos que também estavam cruzando e entrando no shopping livremente, sem qualquer questionamento. Essa foi a atitude, quando eu interpelei o guarda, foi para saber o porquê que uns eram barrados, revistados e outros não. Inconformado, o funcionário público procurou a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Conversamos na segunda-feira na Assembleia Legislativa com a comissão, e fizemos o registro que será encaminhado ao fórum e tive a orientação de também registrar no Ministério Público e na Câmara de Vereadores, na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Essa especialista em direitos humanos explica que a legislação brasileira não deixa margem à dúvida sobre o que é crime de racismo. Tem um artigo específico na Lei 7.716, no artigo 5º, que diz que o impedimento ao trânsito, ao acesso em estabelecimentos comerciais é crime, sim, de racismo, passível de pena de reclusão de 1 a 3 anos. Tem que fazer o boletim, tem que procurar o Ministério Público, tem que procurar o seu advogado, a Defensoria Pública, e é muito importante também estar em diálogo com o movimento negro, que existem várias instituições, movimentos sociais que trabalham em termos de mobilização e conscientização com a promoção da igualdade racial e com a superação desse tipo de violência cotidiana no país. A administradora do shopping informou em nota que não instrui seus seguranças a impedirem a entrada de pessoas por critério de raça, aparência ou posição social. Afirma ainda que vai investigar com rigor a denúncia e corrigir eventuais falhas de comunicação, interpretação ou comportamento individual dos funcionários da segurança. O governador José Ivo Sartori abriu mão do aumento de salário previsto em projeto sancionado na semana passada. O reajuste elevaria os vencimentos de R$ 17.300 para R$ 25.300 por mês. O vice-governador José Paulo Cairoli também abriu mão do aumento. Num breve pronunciamento na manhã de hoje, o governador José Ivo Sartori e o vice José Paulo Cairoli informaram que abriram mão formalmente do reajuste nos salários. Segundo Sartori, a decisão é de caráter pessoal. A medida atinge somente os salários do governador e do vice. Já assinamos o documento por prazo indeterminado, para não suscitar nenhuma especulação e nenhuma outra dúvida em relação a isso. Repito que esta é uma decisão de caráter pessoal do vice-governador e do governador, né? E dizemos com isso também com mais clareza ainda que nós respeitamos as outras instituições sem adentrar, vamos dizer, na questão dos outros poderes, das outras instituições, preservando aquilo que deve ser a harmonia de todos. 2 deputados estaduais também anunciaram hoje que vão abrir mão do aumento. Thiago Simon, do PMDB, e Marcel Van Hatten, do Partido Progressista.
Estão abertas até a próxima quinta-feira pela internet as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 e não tenham zerado a redação. No estado, são mais de 14 mil vagas distribuídas em 52 municípios. Conforme o Ministério da Educação, pelo menos 50% das vagas são para candidatos de escolas públicas. Alice é auxiliar de cozinha em uma escola da Zona Sul de Porto Alegre, mas o desejo dela é crescer na área. Este ano tenta uma vaga no curso de nutrição. É o meu sonho que eu vou realizar ainda, pode ser hoje ou depois. E é importante para a saúde das pessoas, das crianças, principalmente que eu trabalho na função, na área, né? E aqui a gente trabalha com as comidas lacto-vegetariana, tem um preparo muito diferente, então eu acho que para mim assim, é uma coisa muito boa. Foi pensando nisso que em 2014 resolveu fazer o curso pré-vestibular popular, o POP, para se preparar para o Enem. Depois de uma maratona de estudos, chegou a hora de se inscrever no SISU. O SISU abre muitas portas para as pessoas que não têm condições, então eu espero que eu consiga ali uma vantagem para mim, alguma coisa para mim. Se eu não conseguir a minha nutrição, eu vou fazer outra coisa, mas não vou desistir. E as chances de entrar em uma instituição pública de ensino são maiores nesta edição. O número de vagas aumentou 20% em relação ao primeiro semestre do ano passado. São 205 mil em todo o país. Pode concorrer quem realizou o Enem e não tirou nota 0 na redação. No Rio Grande do Sul, são ofertadas mais de 14 mil vagas em 52 municípios. A UERGS é uma das instituições que utiliza o SISU como processo seletivo. Nós estamos presentes em 24 unidades, né? Dessas 24 unidades, 23 estão com ingresso agora pelo SISU. Nós estamos oferecendo 1.540 vagas, sendo que dessas vagas 80 são para o segundo semestre. Né? E as demais todas para ingresso imediato já agora em 2015-1. Das vagas oferecidas pelo SISU em 2015, 40% são destinadas a estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Na UERGS, a reserva é de 50%. É uma forma democrática de todos participarem na medida em que o SISU aproveita a nota do Enem. Há um conjunto de vagas bastante numeroso. E as pessoas, à medida que vão conhecendo a UERGS, estão se dando conta que é uma universidade espalhada pelo Rio Grande do Sul. E isso está se constituindo uma marca, né? A universidade é estadual, pública, gratuita. A Secretaria da Fazenda liberou nesta segunda-feira R$ 87.600.000 para que o Instituto de Previdência do Estado possa efetuar o pagamento de médicos, hospitais e clínicas credenciados ao plano de saúde que atende aos servidores públicos. Serão pagos os serviços realizados entre os dias 1º e 20 de dezembro do ano passado. As despesas com consultas médicas, internações e exames pelo IP-Saúde estavam bloqueadas por conta do decreto que prevê cortes nas despesas do Executivo. E o Comando-Geral da Brigada Militar informou que está redefinindo a planilha de horas extras da corporação. Segundo o Coronel Alfeu Moreira, a medida pretende garantir recursos para todos os postos de serviço e manter inalterada a atividade dos policiais e bombeiros militares. Representantes dos sindicatos dos rodoviários e das empresas de ônibus de Porto Alegre se reúnem esta semana para retomar as negociações sobre o reajuste da categoria. Nesta manhã, uma operação tartaruga trancou as principais vias. E o resultado? Uma segunda-feira de trânsito congestionado e rotina alterada para quem precisou do transporte público. A Operação Tartaruga aconteceu nos corredores de ônibus das avenidas João Pessoa, Osvaldo Aranha e Farrapos, as 3 principais vias para o escoamento do trânsito da cidade. Por volta das 7 horas da manhã, o movimento já era lento nos trechos. A orientação do sindicato era de que os rodoviários trafegassem a 20 km por hora. Lentidão que causou transtornos em toda a cidade e deixou paradas lotadas. Já está trabalhando bastante. Eu deveria estar às 8 horas no trabalho. Já perdi meu plantão hoje da manhã. E agora faz o quê? Agora vou chegar super atrasada, correndo atrás da máquina.
Até mesmo quem estava dentro do ônibus desistiu de esperar. Desisti e vim a pé. A parada no centro aqui. Terrível. Até um senhor brincou dizendo que o ônibus tinha quebrado porque estava parado há quase 5 minutos ali só para sair do corredor para conseguir ir para o túnel. A operação chama atenção para uma série de reivindicações da categoria, entre elas o aumento de 11,62% nos salários e carga horária diária de 6 horas. Recentemente, a classe patronal ofereceu 5% de reajuste, proposta que foi rejeitada pelos rodoviários. Porto Alegre foi a única capital que apresentou queda na inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor na segunda semana de janeiro. Conforme a Fundação Getúlio Vargas, o IPCS recuou de 1,26% para 1,2% no período encerrado em 15 de janeiro. O índice registrou alta nas outras 6 capitais pesquisadas na comparação com a primeira semana do ano. O Hospital Presidente Vargas, na região central de Porto Alegre, precisa de voluntárias para doar leite materno, um gesto fundamental para bebês que estão na UTI. Na UTI neonatal do Presidente Vargas estão 20 bebês, a maioria prematuros. Todos precisam do leite materno, mas só 8 estão recebendo o alimento. Os demais recebem fórmulas, que não possuem toda a riqueza da substância natural. É de extrema importância para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, desenvolvimento neurológico, a formação do seu sistema imunológico, prevenindo assim de doenças respiratórias, otites, gastroenterites, alergias. A explicação está nas geladeiras quase vazias do banco de leite do hospital. O número de doadoras caiu de 89 em outubro do ano passado para 18 este mês. A quantidade de litros doados está 3 vezes menor. E já que as doadoras não estão indo até o banco de leite, o jeito é vir até a casa das doadoras. Qualquer mãe que tenha leite suficiente para doar pode solicitar o serviço. Lisiane entrega o leite coletado nos últimos 10 dias e já recebe frascos de vidro esterilizados para fazer a próxima coleta. Um vidro cheio dura menos de 24 horas na UTI neonatal. Por isso, qualquer quantidade doada é importante. As crianças que estão na UTI neo normalmente começam a receber pouco volume, uma média de 1 a 2 ml a cada 2, 3 horas. Então, para ver que é muito importante qualquer quantidade que a pessoa tiver, é de muita importância para esse nenê que está internado. Fim do dia, depois que os dois estão na cama, que eu tenho um tempinho, em vez de eu ir dormir, eu sento, tiro meu leite e fico feliz de poder fazer isso. Porque eu me coloquei no lugar de uma mãe que poderia estar com um filho na UTI e eu gostaria que alguém fizesse isso por mim. Ela pensou em mães como Lunara, que tem os gêmeos prematuros internados na UTI. Como eles não têm força para sugar, ela precisa das doações. É um dos principais alimentos, né? É uma das principais coisas que eles precisam, fora o remédio, a equipe médica, a fé em Deus que todo mundo tem e se apega, né? Mas o leite é essencial. Os estilos podem ser diferentes, mas a paixão é a mesma, o vinil. Colecionadores e amantes do disco tiveram a chance de encontrar exemplares raros em mais uma edição da feira que aconteceu no mercado público da capital. Na minha estação em plena liberdade. Da música popular gaúcha de Ney Lisboa reluzindo a redenção, ao rock de David Bowie. Os amantes da música encontram uma grande diversidade de estilos na Feira do Vinil. Carolina escolheu um sucesso dos anos 90. Levando Mamonas Assassinas, eu sou fã e venho buscando já faz um tempo e eu encontrei agora na feirinha daqui do mercado. Meu irmão gosta de vinil, meu namorado pira em vinil, aí eu fui meio que entrando na onda também, aí a gente tem uma coleção muito legal. Os expositores garantem que a procura é grande pelo disco de vinil. Para alguns admiradores, ouvir música no toca-discos é sinônimo de recordar. Meu pai tinha uma vitrola antiga, ele me deu a vitrola, eu peguei e mandei consertar. Daí eu herdei uma parte da coleção dele e aí eu gosto de colocar porque na nostalgia, por ser a minha vitrola que eu era quando eu tinha, 5 anos de idade, aí já dá aquela nostalgia, eu lembro de eu escutando o disco com meu pai, peguei a coleção dele e estou fazendo a minha própria, né? Comprando aqui os discos, a gente compra os discos usados, sai mais barato. Vinil, né, como
tem essa magia, né, de tu pegar o vinil, né, interagir com ele, botar agulha, tudo. Então o pessoal está descobrindo, até o pessoal mais jovem, né? Ao mesmo tempo em que ouvia o aparelho MP3, Yuri percorria os discos no estande. Mesmo com a facilidade das novas mídias, ele garante que vale a pena levar o vinil para casa. Isso aqui para mim é a mídia ideal para ouvir música. Por quê? Olha a arte, lado A, lado B, é a maneira que foi gravado, ele foi gravado em analógico, ele foi masterizado, mixado analógico, então a qualidade não se perde. E esse negócio de disco não tem, disco tem chiado, os meus não tem, disco bem cuidado não tem chiado. Então a mídia ela é excelente, ela tem uma pureza de áudio, ela é perfeita. A Feira do Vinil ocorre regularmente toda segunda semana de cada mês. E uma nova frente fria se aproxima do estado, trazendo mais instabilidade. A chuva diminui as temperaturas e o choque térmico pode provocar temporais na região leste. No litoral norte, o dia deve ser de sol e temperaturas altas, mas a chuva chega no final da tarde. Vamos conferir a previsão completa para essa terça-feira. Na região metropolitana, as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, a máxima será de 28 graus. No norte, as nuvens aumentam durante a manhã e a chuva chega a partir da tarde. Em Erechim, a mínima será de 18 graus. Na região oeste, a terça-feira será chuvosa. Em Santiago, a máxima não deve ultrapassar os 26 graus. No centro, a chuva pode vir a qualquer hora do dia, mas será de curta duração. Em Santa Cruz do Sul, a mínima será de 23 graus. No sul do estado, a chuva deixa as temperaturas mais baixas. Em Bagé, a mínima será de 21 graus. E se você pudesse trocar plásticos, vidros e embalagens longa-vida por legumes e hortaliças? É assim que funciona o projeto Troca Solidária, que já distribuiu em 13 edições mais de 340 quilos de alimentos. A nossa reportagem conferiu a ação promovida neste final de semana pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Sindicato Rural da cidade. Os 15 quilos de garrafas que Dona Flore juntou em uma semana foram trocados por 4 quilos de batatas. Vou cozinhar, vou comer, vou guardar na geladeira, dura bastante. Esta é a terceira edição do projeto, que funciona como uma rede de solidariedade. Os produtores rurais da região disponibilizam os alimentos e os materiais recicláveis são entregues para as unidades de triagem. A iniciativa pretende incentivar a separação correta dos resíduos nas comunidades. A gente vê um crescimento do volume dos resíduos, né? E também não só a questão do resíduo seletivo, a gente vê o interesse da população em outros assuntos também referente a resíduos, tipo, eu posso fazer um plantio na minha rua para melhorar o ambiente. Então esse tipo de trabalho tem incentivado outras coisas na população. Ajuda a natureza, a gente ajuda, o que a gente pode fazer a gente faz. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE primeira edição ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.